Se em 2025 você não mora em uma caverna e frequenta a internet, é muito difícil que você não tenha conhecido, esbarrado em algum momento com Ordem Paranormal. O cérebro por trás desse universo gigantesco de RPG é o Cellbit. Ele é youtuber, ele é streamer, ele é diretor criativo e ele também é o cara que foi expulso da BGS. O Ordem começou como um RPG de investigação simples, com só 3 jogadores e pouquíssimas pessoas assistindo, mas que acabou evoluindo muito e se tornando o que é hoje uma das maiores produções nacionais feitas por um criador totalmente independente. No último sábado, dia 25 de outubro de 2025, a nova temporada Hexatomb estreou, depois de muito tempo de produção, e hoje, domingo, dia 26 de outubro, um dia depois, o Cellbit tweetou que provavelmente essa foi a maior transmissão ao vivo de um RPG do mundo, batendo um puta de um recorde. Pelas minhas contagens, foram em torno aí de, juntando Twitch e YouTube, mais ou menos 200 mil pessoas simultâneas assistindo. Depois de um tempo, as mesas acabaram ficando pequenas e o universo acabou também se expandindo para um jogo, que foi lançado em novembro de 2024, o Enigma do Medo. O jogo foi desenvolvido pela Dumativa e com direção criativa do próprio Cellbit, o mestre das campanhas originais. E nesse meio tempo, o universo também acabou exportando outros tipos de mídia, como um próprio livro de regras de RPG, músicas autorais, drop de roupas e até história em quadrinho. E óbvio, uma comunidade gigantesca de pessoas que amam muito o projeto. E hoje, a gente vai entender os motivos que fizeram com que Ordem Paranormal se tornasse tão especial e como ele virou um dos maiores marcos da cultura geek nacional. O paranormal não vem pra nossa realidade de maneira fácil, ou pelo menos é assim que deveria funcionar. Essa foi a premissa que começou todo esse universo. Por mais que eu tenha citado a maioria dos produtos de mídia que o Ordem acabou exportando nesses anos em que o projeto foi crescendo e se desenvolvendo, o que de fato faz as pessoas se interessarem por Ordem são as mesas oficiais do RPG de mesa. E que atualmente, com a última temporada acontecendo nesse exato momento, nós somamos mais de 9 temporadas até aqui. Algumas delas seguindo a lore principal e outras delas seguindo spin-offs, que complementam toda a história original. E quando você conversa com uma galera mais velha, que consome RPG de mesa há muitos anos da forma mais old school, muitos deles tendem a considerar que Ordem não é de fato um RPG de mesa. Isso por conta do tamanho que a produção em volta do universo tomou. E isso até certo ponto faz um pouco de sentido, porque um RPG de mesa, a premissa principal dele, de início, é fazer com que tanto os jogadores quanto os ouvintes que estão assistindo de fora enxerguem o universo e as situações que acontecem dentro dele totalmente dentro da própria imaginação. Mas eu acho um exagero muito grande dizer que essa modernizada que o Cellbit acabou dando pro conceito de RPG acaba sendo uma coisa ruim. Até porque essa estratégia de deixar essa produção muito mais visual e tátil para esse público que tá consumindo e tá assistindo é muito importante para mostrar a preciosidade dessa cultura que marcou a vida de diversas pessoas, que é justamente a cultura dos RPGs de mesa. No Brasil, na década de 80 e 90, quando os livros traduzidos de Dungeons and Dragons chegaram aqui, eles marcaram a infância, a adolescência e até o início da vida adulta de milhões de brasileiros. A gente finalmente estava experienciando o melhor da cultura geek, e isso tudo no nosso próprio idioma. Até então, o que nessa época era visto como uma coisa de nerd, coisa de gente esquisita pra caralho, hoje se transformou num movimento absurdo, com vários projetos nacionais, como por exemplo Sacramento e Assimilação, que reúne pessoas entre, sei lá, 13 até 30 e poucos anos, pra uma coisa que foi tão marcante e tão rica na arte de fazer com que você use a sua imaginação. Eu particularmente fui muito privilegiado de poder, antes do Ordem, ter vivido essa experiência. Eu sempre tive amigos que também curtiam muito esse nicho, e uma das melhores memórias que eu tenho é em vários domingos como esse, quando eu tinha 14, 15 anos, juntar os meus amigos em casa, comer besteira e mestrar uma mesa para todos eles. E não só eu tive esse privilégio, mas também o próprio Cellbit teve, com os irmãos. Nas suas lives e em várias entrevistas, o Cellbit já disse que os irmãos são muito importantes pra isso na vida dele. Tanto pra parte dos enigmas, que foi uma coisa que bombou o Cellbit na internet, mas também pro nicho de RPG de mesa. Eu morro de saudade de jogar com os meus irmãos RPG. Eu morro de saudade... Nossa, eu vou chorar.
Mas é óbvio que muitas pessoas na nossa faixa etária de idade não teve esse privilégio. Nunca teve o privilégio de juntar os amigos e viver durante algumas semanas uma campanha intensa. E se teve algum tipo de contato, foi muito limitado pro padrão de universo, que é algo meio medieval, que envolve anões, druidas, magos, feiticeiros e goblins. E eu vejo que o Ordem tá sendo responsável entre juntar terror e RPG e apresentar de uma forma muito mais consumível, onde é muito difícil você sentar com uma pessoa hoje por conta das redes sociais e fazer ela ficar horas e horas assistindo uma história que não é fácil de entender, em que vai ter muito diálogo, muita investigação e em alguns momentos pode ser até considerada uma história bem lenta e massiva. Fora a paciência que precisa ter para você conseguir assistir e não se estressar a ponto de largar de mão por conta das decisões que os jogadores vão tomar mediante a narrativa. Então fazer uma produção para esse público, pensando em deixar mais visual, é uma puta sacada. Por mais que eu também entenda que isso deixa a galera que futuramente quer jogar o sistema com os amigos muito mal acostumada. No sentido deles acharem que quando eles juntarem os amigos para jogar uma história, ele vai ter a mesma sensação de estar assistindo RPG, o que é praticamente impossível, mediante a toda a produção e investimento que cada temporada tem. E falando em investimento, esse é um ponto de extremo destaque para a gente poder falar do Ordem. O que inicialmente era só um layout de live personalizado e muito simples, sem nenhuma referência visual do que estava acontecendo para quem tá ouvindo ou assistindo, hoje o Ordem tem até mesmo uma tecnologia própria e um estúdio enorme com diversos funcionários trabalhando e evitar que algumas situações fiquem muito na base da interpretação. Quando o Selbit decidiu trabalhar com assets visuais para ter uma referência melhor de narrativa e cenário, o Tabletop era onde tudo isso rolava. Lá você consegue adicionar tokens do seu personagem e grids de mapa de batalha para que a tua experiência fique um pouco mais imersiva. Em outras temporadas tudo rolava como uma visão de cima e em 2D, o que já era muito foda pra época e revolucionou muito a forma como a gente consumia RPG. Mas já na temporada de quarentena, que foi um spin-off especial feito com alguns streamers gringos, o Tabletop deixou de ser visto como uma visão de cima pra baixo em 2D dos mapas e dos tokens dos personagens, para agora um cenário totalmente 3D, com tokens animados e iluminação interagindo com o cenário. E logo antes da temporada nova de Hexatomb sair, o próprio Selbit anunciou que eles estavam criando praticamente um sistema novo para substituir o Tabletop, visto que em vários momentos ele acabava dando problema. E assistindo o Hexatomb ontem, dá pra ver que o nível se elevou demais. Tokens, cenário, iluminação, objetos, tá tudo muito bem feito. A produção conseguiu fazer uma coisa que até então ninguém aqui no Brasil tinha feito. O jogo de câmera, os ângulos que ela alcança, os tokens, cara, tá tudo muito perfeito. O universo parece muito mais vivo agora dessa forma. E isso a gente tá falando só da parte de funcionamento pra transmissão, mas é impossível a gente não citar outras frentes da produção, como por exemplo os artistas que fazem esses assets visuais. O Vito, o Orenjiro, o Aquila e também na edição o Faria e outras pessoas que trabalham que eu não vou lembrar agora, mandam pra caralho. Desde que eles começaram a trabalhar até hoje, tudo é feito com muito carinho e não tem uma mão de inteligência artificial no resultado final. Um trabalho 100% feito à mão, por artistas de verdade. E a importância desses artistas é imensurável pro universo. As melhores cenas que eu tenho na minha cabeça, as mais marcantes, em várias delas, as artes dos artistas representando as situações que o universo tava passando, são muito vivas na minha memória e são a minha melhor referência visual do que realmente estava acontecendo na cena. Olhar de fato como é a representação, por exemplo, dos monstros, faz com que, pelo menos na minha cabeça, eles fiquem muito mais assustadores e acabam parecendo muito mais reais de certa forma. Não só a parte visual, mas também a parte de sound design e de trilha sonora. O projeto já teve outras pessoas participando, como por exemplo a Juve, que ficou nas temporadas iniciais e fez um trabalho do caralho, mas hoje a mente pensante, a compositora por trás das trilhas atualmente, é a Alice e também o Gui Mota nas guitarras, que é um cara muito foda. E eu tenho o prazer de poder dizer que tenho até um certo contato com eles. E um detalhe legal, se hoje você for no Spotify pesquisar o perfil da Alice, dá play na faixa Detetives do Condomínio Azul, o looping visual que fica rolando de fundo, fui eu quem fiz. Na época tinha saído o especial de Natal Macabro e um artista postou a arte em que alguns personagens aparecem. Eu peguei essa arte e fiz um motion em cima, deixando ela mais animada. A Alice viu esse tweet que eu fiz, me chamou no privado e pediu pra usar essa animação lá dentro do perfil pra quem fosse escutar a trilha original. E porra, óbvio que eu aceitei. Imagina, negar a oportunidade de, ter uma mãozinha ali no projeto original.
final, porra, precisava nem ter pedido. Tudo que gira em torno do Ordem pra melhorar a nossa experiência é feito por essas pessoas. Pessoas extremamente talentosas. Um time muito absurdo que conforme os anos foram passando, o Cellbit conseguiu montar. Também não dá pra deixar de fora o Stefano e o Biff, que são os escritores dessas novas histórias que estão sendo contadas dentro do universo. Os caras têm um dom da escrita muito grande, merecem muito reconhecimento por criar essas narrativas tão fodas que a gente acompanha, esses personagens e essas situações que a gente acaba, ficando ansioso pra caralho na hora que tá assistindo. O perfeccionismo de cada uma dessas pessoas faz com que a gente tenha esse universo tão vivo e acaba deixando a experiência praticamente impecável, quase sem nenhum erro de produção, que quebraria a quarta parede da imersão, tanto pra quem tá jogando, tanto pra nós que estamos assistindo ali ao vivo. Sim, Sherlock Holmes. Tô gravando em outro dia, que eu sou CLT, foi mal. Com certeza um dos fatores que mais aproxima as pessoas que estão assistindo de todo o universo são os jogadores escolhidos pras mesas, que na grande maioria das vezes entregam uma atuação muito foda. E isso, mesmo sem alguns deles nunca nem terem sentado pra jogar uma mesa de RPG. Diversas vezes ao longo das temporadas, a gente acabou se deparando com alguns rostos de pessoas novas dentro do universo. E é claro, nos primeiros episódios eles acabam tendo ali uma entrega um pouco mais tímida, mas que conforme a história ia avançando, eles melhoravam mais e mais. E falando em atuações boas, eu não posso deixar de citar a Jink. A Jink quebrou tudo em Natal Macabro, mesmo sendo a primeira vez dela sentada numa mesa pra jogar Ordem. A Jink em questão, ela interpretou a Shani, uma personagem que tem muita representatividade e também muita personalidade. E isso tudo por conta das escolhas da própria Jink e também de como que o personagem acabou se enxergando dentro do universo. A raiva, a impaciência e no final, o sacrifício que a Shani fez pelo grupo foi uma coisa muito inesperada de poder assistir e foi uma experiência que a Jink conseguiu entregar pra gente muito boa. Muitos outros personagens de Ordem já passaram até aqui e vários deles têm e tiveram uma presença muito absurda dentro da história. Um deles, que ainda segue vivo, mesmo depois de ter perdido praticamente tudo, é o personagem do Guache, o Arthur. Até agora o cara já perdeu o pai, já perdeu o irmão, perdeu os dois melhores amigos da vida, e logo na primeira missão dele, o cara conseguiu perder o braço. E a perda do braço pro personagem até então, com certeza era pra ter abalado o emocional e a coragem dele. Mas na real aconteceu totalmente o contrário. O Guaxinim, que é quem interpreta o Arthur, em vários momentos faz com que o Arthur seja um personagem um pouco mais retrógrado e também que não se jogue tanto em cima dos monstros e não tome tanto à frente como a posição de líder. Posição essa que recentemente foi ocupada por ele mesmo. Tudo isso que aconteceu até agora só serviu de impulso, na real, para fazer com que ele tenha um dos melhores arcos até agora de Ordem Paranormal, se não o melhor arco. E falando em arcos marcantes, até agora dentro das 9 temporadas que a gente já teve do Ordem, com certeza todos nós que consumimos desde o início, a gente acabou se apegando a algum personagem que começou a sua história com certos valores e princípios que foram mudando ao longo do tempo conforme as situações aconteciam com ele. Isso faz com que a gente tenha um sentimento de aproximação real com os personagens. São tantas e tantas horas vendo os perrengues que ele passa, os momentos de baixa, os momentos de alta, as motivações, os princípios, a personalidade dele mudando, é impossível a gente não enxergar de fato o personagem dentro da pessoa que está interpretando. E de todos os personagens que passaram no Ordem até agora, tem um deles que é muito especial pra mim, o Kaiser. O Kaiser com certeza é um dos personagens que mais teve a sua curva de mudança acentuada. O Kaiser até então foi interpretado pelo Calango, que infelizmente não tá mais dentro do projeto. O Calango, como muitos outros jogadores, ao longo do tempo foram saindo do Ordem, seja por problemas pessoais ou até mesmo por incompatibilidade ali com algumas pessoas da produção, da equipe, enfim. São muitos motivos que acontecem no backstage que a gente não faz a menor ideia e é bom não ficar aqui especulando pra não contar nenhuma mentira. Incompatibilidade com o projeto é uma coisa que acaba acontecendo. E se tem uma frase que eu gosto de levar pra mim é, cara, às vezes a gente tem que ficar feliz por algo que aconteceu e não triste porque isso acabou. A participação do Calango interpretando Kaiser tá eternizada nas temporadas de Ordem. Mais especificadamente dentro de Segredo na Floresta, Desconjuração e Calamidade. São muitas e muitas horas acompanhando o Calango fazendo merda dentro do universo. Mas o Kaiser em questão é um personagem que durou praticamente 2 temporadas só. O Segredo na Floresta e Desconjuração
Desconjuração. E sim, ele só dura 2 temporadas porque o personagem acabou morrendo. E nesse meio tempo, o arco, a evolução que o Kaiser foi tendo, foi mudando. Inclusive, ele mudou até de nome. Em Desconjuração, o nome dele é Kaiser, um codinome que ele escolhe pra ele mesmo. Mas o nome real dele, na realidade, é César. Em O Segredo da Floresta, o personagem é totalmente retraído. Ele é esguio, ele é magricelo, ele é medroso, mas conforme o tempo foi passando e a necessidade que o personagem sentia de conseguir combater de forma mais efetiva os problemas que apareciam, ele foi ficando mais forte, e bem mais forte. Muito mais corajoso e em várias situações até começou a se colocar na frente, sendo inclusive em alguns momentos visto como o líder da equipe. No final de Desconjuração, quando o Kaiser morre, para poder salvar os amigos, o Kaiser acaba escolhendo se manter dentro do campo de batalha para poder conjurar um ritual que fosse ajudar os membros de uma seita que até então era uma aliança deles a tirar os amigos dali. Mas isso custava tempo. Tempo esse que eles não tinham. O maior medo até então do personagem, por palavras inclusive dele mesmo, era ficar sozinho. E no fim, quando ele morreu, foi isso que aconteceu. Kian, o maior vilão da lore principal, acabou fazendo uma espécie de tortura psicológica com o Kaiser. E depois conjurou um ritual de inexistência, fazendo com que ele simplesmente, como o próprio nome diz, deixar de existir. E antes disso, fez questão de estampar na cara do Kaiser um dos maiores medos que ele tinha. No fim, o Kaiser acabou morrendo sozinho, sem nenhum dos seus amigos, no pátio do orfanato Santa Menefreda. Mas obviamente, dentro da nossa cabeça, ele nunca deixou de existir e segue mais vivo do que nunca. E eu acho que esse é um dos pontos que mais me agrada em Ordem. Se a gente se colocasse no lugar dos personagens por 2 minutos, a gente ia poder entender o quão eles estão ferrados. É sério, você tá dentro de uma organização secreta e que a sua função é todos os dias lutar contra as coisas que você não faz ideia na maioria das vezes como funciona, coisas que são muito mais fortes que você, e você não pode pedir ajuda pra quase ninguém. 99% da população não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Os personagens dentro de Ordem não são só agentes, eles são heróis silenciosos. São pessoas que arriscam a sua vida dia após dia pra lutar com o paranormal, pra não deixar com que o mundo saia do eixo. E isso tudo que eu acabei de falar sobre o Kaiser aconteceu também com um outro personagem muito especial, que é o Joey. O Joey, no começo da história, da lore, também era um personagem que tinha suas inseguranças e seus medos, mas que no final acabou sendo um dos personagens mais fortes que já pisou até agora dentro do universo, e com certeza tá no top 3 de personagens mais marcantes de todas as temporadas. Absolutamente todos os personagens jogadores que passaram pela mesa até agora tiveram o seu grau de importância. Às vezes apenas com um só personagem, ou com vários personagens diferentes dentro das temporadas principais e dos spin-offs, como por exemplo o Luiz e a Bagi, que eu já perdi até a conta de quantos personagens eles já interpretaram até agora. Literalmente todos os personagens e players que passaram até agora pelo Ordem foram abraçados pela comunidade, exceto um. Na temporada de Desconjuração, o Selbit, para poder dar mais vida para um vilão, decidiu colocar um player para interpretar ele. O personagem Gal, um ocultista submisso às ordens de Kian, ganhou um rosto. O personagem foi interpretado pelo João, uma das pessoas que era do círculo de amigos até então dos jogadores principais, do próprio Selbit, enfim, também era streamer, criador de conteúdo e etc. Acontece que, como todo bom vilão, ele tomou atitudes e tomou decisões que obviamente não agradavam 99% das pessoas. Até porque esse é o papel de um vilão. O papel do vilão, grande parte das vezes, é justamente ser o contraponto do herói. Faz parte de quem ele é, ele acabar matando, ferindo, planejando o mal do herói. É claro que o João e o Selbit, eles tinham combinado o que o personagem, grande parte das vezes, ia fazer. Mas as falas e as formas de chegar nos resultados, era o João quem escolhia. O que deveria ter sido uma coisa inédita e muito da hora, traga pro universo, que era a gente ter vilões interpretados por jogadores, uma parte da comunidade não entendeu legal e acabou passando dos limites em várias questões. As pessoas acabaram indo nas redes sociais pessoais do João pra poder ameaçar, xingar e falar coisas que não tinham a menor necessidade. Tudo isso por conta do papel que ele estava interpretando dentro das mesas como o vilão. É nessas horas que eu fico pensando, o que você esperava que um vilão fizesse? E depois de um tempo, aparentemente por conta desse hate totalmente sem sentido, e como eu falei também por algumas coisas que acontecem no backstage que a gente não faz a menor ideia dos motivos, o João acabou deixando o projeto. E aparentemente não foi de um jeito nada amigável. E isso acaba trazendo à tona
uma pequena parcela da comunidade que é muito infantil, mas infelizmente é muito barulhenta. Alguém que por causa de um personagem fictício acaba indo atrás da pessoa que interpreta ele pra poder dar hate. É impossível não citar esse episódio aqui, mas a gente também não pode deixar de falar que a comunidade do Ordem também é muito unida e tem vários pontos positivos. Sim, a comunidade do Ordem, igual qualquer outra obra que acaba ganhando um pouco de reconhecimento, tem o seu lado ruim. Existem pessoas que não são pessoas legais. Mas igual eu disse antes, é só uma minoria. Infelizmente, eles são muito barulhentos. Enquanto eu gravava esse vídeo daqui, acabou acontecendo outra polêmica que envolve o Abelha, mas nem vale a pena trazer aqui. A mensagem que eu queria deixar com esse vídeo era justamente só trazer e dar luz aos pontos bons que esse universo tem. Muitas pessoas, quando a gente fala do Ordem, acabam dizendo, você tá babando o ovo do Selbit, e não é sobre isso. É claro que a gente tem que falar o nome do cara que inventou isso. O cara que criou essas histórias, o cara que criou esse universo. Se coloca no lugar. Não é fácil hoje no Brasil você criar um jogo, você criar uma comunidade, você criar roupas, você criar jogos de tabuleiro, livros. É totalmente fora da curva do que a gente está acostumado a consumir. Então eu queria dedicar essa parte final do vídeo para poder fazer um agradecimento diretamente pro Selbit. Muito obrigado, cara, por ter criado esse universo que junta tantas pessoas todos os dias. O Ordem para mim foi muito importante para me mostrar várias visões a respeito de amizade, gosto pessoal, enfim, tudo. No fim, por mais que às vezes seja difícil explicar para as pessoas e seja até um pouco, entre aspas, vergonhoso ser alguém que gosta desse tipo de coisa, é legal ser vergonhoso. É legal você conseguir assumir que você gosta de alguma coisa que nem todo mundo gosta, porque nem todo mundo entende, e tá tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar de nada, só de respeitar. Se você fizer isso consigo mesmo, já é muito importante. Eu tenho certeza que lá na frente você vai se agradecer. Queria agradecer demais a você que assistiu o vídeo até aqui. Esse primeiro vídeo sobre Ordem não podia falar sobre outra coisa que não fosse isso. É muito importante pra mim, tanto o universo quanto agora o rumo que o canal vai tomar. Então, eu espero que você goste dos próximos conteúdos e é isso. Valeu demais. Tchau, tchau.